preparado. Amém. E aí o Senhor falou para mim, então, mas não é isso que você vai ministrar. E eu falei, sério? Na primeira, vou ter que começar tudo de novo? Me ajuda. E eu sei que isso veio do Senhor, porque para ministrar aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração nessa manhã, eu precisei estudar, eu precisei aprender, eu precisei ser ministrada. E eu creio que isso vai ser de grande bênção para vocês também. Nessa manhã, o Senhor tem um convite além dessa mesa que a gente participou. O Senhor deseja que a gente faça parte da família dele. E isso é bênção para nós. Amém? Queridos, abram comigo a palavra e aí a gente faz uma oração. Eu queria ler com vocês Gálatas 3, de 26 a 28. A gente vai ler junto, se vocês puderem abrir. Amém? E lá está escrito assim: porque todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Não há, portanto, judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te adoramos nesta manhã. Nós bendizemos o teu nome e reconhecemos, Senhor, quem tu és. Nos alegramos em sermos convidados, em termos sido transformados em teus filhos amados, Pai. Encontra nesta manhã corações dispostos a viver essa nova identidade, Senhor. Que a tua palavra flua de forma genuína, que todo eu caia por terra, que toda distração caia por terra, que toda a tentativa de Satanás de roubar essa semente a esses corações caia por terra agora em nome de Jesus. Espírito Santo, age com liberdade nesta manhã, toca os corações, exorta, abre os olhos, abre os ouvidos, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Queridos, a gente acabou de ler aqui que nós fomos feitos, então, mediante a fé, filhos. Nós somos filhos. Lá em Romanos, capítulo 11, eu não vou ler com vocês, Paulo usa a expressão enxertados. Nós fomos enxertados. Você consegue pôr aí para a gente a imagem? Eu queria mostrar para vocês, na agricultura, o que é ser enxertado. Porque, às vezes, a gente não tem clareza disso, né? Então, enxertado, você pega alguma coisa que não é dali, coloca ali. Vamos ver se eles conseguem pôr para a gente a imagem. Aí, o próximo. Para vocês entenderem, aqui, ó. Ali vocês estão vendo, em cima é um desenho, embaixo é uma foto real. Então, na agricultura, e quando Paulo menciona isso, que nós fomos enxertados na oliveira, é disso aqui que ele está falando. A gente não pertencia àquilo. Nós não éramos galhos daquela oliveira. Não éramos da família de Deus. Nós fomos enxertados. E o que acontece na agricultura é que uma vez que a planta é enxertada na outra, ela passa a ser sustentada por aquela raiz. A raiz que ela não tinha. O suprimento que ela não tinha. Mas ela passa. E com o passar do tempo, esse enxerto ele funciona tão bem, ele dá tão certo, que você não consegue mais separar. Você não sabe mais o que não era da planta. Então, essa é a realidade que Paulo cita para a gente ali. Nós fomos enxertados, nós passamos a pertencer à família de Deus. Amém? Vocês estão comigo aqui? Amém? Glória a Deus. Então, para a gente entender o que é ser filho, eu vou precisar da ajuda de vocês nessa manhã. Então, eu quero primeiro trazer aqui para o natural, para ficar um pouco mais fácil. Vamos olhar as características de um filho. Quem que pode me ajudar? Me fala a característica de filho, um filho. Lourenço, o que é ser filho? Bagunceiro. Também, às vezes a gente faz um pouco de bagunça. É verdade, é verdade. Quem mais? Uma característica. Deise, uma característica... Herdeiro. Tem coisas que não são passadas, dadas, é uma característica. Amém. Geiel, o que é uma característica de filho? Mesma natureza, as mesmas características, a gente carrega do nosso pai. Rosa, o que é ser filho? Ter o mesmo DNA, as mesmas características, glória a Deus. Eu posso acrescentar, se ele quer falar alguma coisa?
Pertencer a uma família, é isso. O Elias quer falar? Não quer? E tem outras características de quando a gente está na posição de filho. Quando nós somos filhos, nós somos cuidados. Tem alguém que cuida da gente, né? Hoje, enquanto pais, a gente também pode dizer isso, né? A posição de filho é de alguém que é cuidado, de alguém que é suprido, até que o filho consiga se sustentar, se manter em todas as áreas, ele precisa ser suprido. Ele precisa ser conduzido no caminho, né? O filho não está pronto, ele pequenininho, você não pode deixar ele decidir o que é bom para ele. Ele vai precisar ser conduzido. E quando a gente estabelece com o nosso pai uma relação de confiança, a gente se torna aptos a obedecer. Então, uma característica de um bom filho é ser obediente, né? E essas características de filho, a gente pode levar para o espiritual, para aquilo que Deus determinou sobre nós. Então, quando a gente olha para Deus como nosso Pai, já que fomos feitos filhos, a gente pode encontrar nele cuidado, suprimento, proteção, condução, amor. A gente vai encontrar tudo isso, só que de uma maneira muito mais excelente. Porque Deus, que é agora o nosso Pai, Ele não mente, Ele não erra, Ele não se engana. Muitas vezes na nossa natureza, na nossa experiência de pais aqui na Terra, nem sempre o cuidado foi da forma que deveria, o amor chegou na medida que precisava. Mas agora com Deus, tudo isso é diferente, porque Ele é Deus, porque Ele é perfeito, porque Ele não é homem para mentir. E a gente encontra isso de uma maneira, a maneira de filiação, de uma maneira muito excelente. Nem sempre a gente está 100% pronto para viver isso, porque a gente carrega as nossas marcas, as nossas experiências. Mas esse é o Pai que Deus deseja que nós recebamos da parte dEle. Amém? Então, você pode se achegar a Ele para sentar à mesa. Você pode obedecer às suas leis sem medo de que aquilo não vai ser bom para você. Porque é bom, é perfeito e agradável. Amém? E é dessa identidade que eu quero falar com vocês. A identidade de filhos de Deus. Tem algo que precisa mudar na nossa vida, para que a gente viva essa paternidade e essa nova identidade. Amém? Para isso, a gente precisa entender o que é identidade. E a identidade, ela está ligada exclusivamente ao lugar da onde a gente veio e o lugar para onde a gente está indo. Ela está ligada ao lugar da nossa origem e o nosso destino. E Jesus Cristo, que é o nosso exemplo de todas as coisas, de todas as áreas, Jesus conhecia a sua identidade desde muito cedo. E ele não tinha dúvidas de quem ele era, de onde ele tinha vindo e nem para onde ele estava indo. Eu quero ler com os irmãos, eu vou ler, se vocês quiserem abrir, lá em Lucas 2, do versículo 41 em diante. Eu vou ler esse trecho, porque aqui fica claro para a gente que Jesus sempre soube quem ele era. E desde muito novo ele sabia quem ele era. Então, Lucas 2, versículo 41. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para as festas da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, como era de costume. Terminando a festa, voltaram seus pais para casa e o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que eles estavam entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, encontraram Jesus no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e lhes fazendo perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que nos fizeste isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Então ele respondeu: Por que estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Em outras versões aqui ele fala: conhecendo dos assuntos do meu pai. Mas eles não o compreenderam. De toda forma, então, voltaram todos para Nazaré, e Jesus lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração, e assim Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens.
Uau, amém? Ele foi encontrado no templo como alguém que estava perdido? Não. Ele estava ali ouvindo e fazendo perguntas. Ele sabia o lugar dele. Ele sabia para que ele estava ali. E quando a mãe dele fala que estava aflita, que ficou... Acho que Jesus, com 12 anos, a idade do Elias, do Lourenço, de tantos aqui, ele olhou e falou, me procurando? Mas não era óbvio que eu ia estar aqui, na casa do meu pai? Então, Jesus sabia quem ele era, para que ele estava naquele tempo, e ele tinha 12 anos. Ele não estava se comportando ali como alguém que estava perdido. Um menino de 12 anos perdido há 3 dias dos seus pais estaria como? Chorando. Você ia encontrar ele dentro de uma igreja chorando, desesperado. Jesus não, Jesus estava ali ouvindo e fazendo perguntas. Ele estava aprendendo das coisas do pai dele. Esse é um dos exemplos. E eu não vou ler os outros textos, porque o meu tempo é curtinho aqui. Mas lá em Lucas 4 e depois em João 7, a gente tem outras 2 situações em que a identidade de Jesus é questionada, ou pelos fariseus, pelas multidões, né? E na primeira situação, eles perguntam, não é o filho de José? Esse daí que está falando? Ou na segunda situação, lá em João, eles falam, mas ele não é da Galileia? Da Galileia pode vir um profeta, pode vir alguém, saiu alguma coisa boa de lá? E nessas 2 situações, depois, se os irmãos quiserem ler, são histórias interessantes. Jesus, quando ele é questionado nesse sentido, ele não olha para si e fala, poxa, a vida é mesmo, né? Eu sou o filho de José, eu não tinha pensado nisso. Nossa, é mesmo, eu vim lá de São Caetano, será que pode sair alguém grande de São Caetano? Será que não viria da capital, né? Não, Jesus ele não faz isso. Por quê? Porque ele sabia exatamente quem ele era. Enquanto ele está sendo questionado se ele não é só o filho de José, ele está dizendo, neste dia se cumpriu as Escrituras, a profecia de Isaías. É isso que ele está falando. Ele não olha para ele e fala, coitadinho de mim, é mesmo. Será que eu devo estar aqui? Será que eu devo falar? Não. Jesus tinha certeza de quem ele era. E de aonde ele estava e para onde ele estava indo. Amém? Então, é isso que a gente precisa carregar conosco. A certeza de que nós somos filhos. Em algumas situações, vão olhar para nós e dizer, não, mas você não pode. E eu quero mostrar isso para vocês de maneira bem simples, bem rápida. Alguém tem um RG, uma carteira de identidade para mim? Obrigada. Olha só, esse aqui é um documento. Aqui no nosso país, ele vale em todo o território nacional. Amém? E aqui, isso aqui é a nossa identidade. E isso aqui é o que nos define na nossa nação, certo? O que tem aqui? Tem o nome. Então, aqui, hoje é o da Adriana. Não vou consultar seu CPF, viu, Adriana? Fica tranquilo. Tem o nome da Adriana, o nome completo. E aí tem uma informação importante aqui, de onde ela veio. A filiação da Adriana. Aqui está escrito Agenor e Marlene. Vejam que até para o Brasil, para o governo, é importante saber de onde a gente veio. Porque isso define, muitas vezes, quem nós somos. Né? Por quê? Porque a gente carrega as características, porque a gente carrega uma cultura, e isso aqui é a verdade diante do governo. E todos vocês têm a identidade, na identidade de todos vocês, na minha identidade, tem aqui a nossa filiação, de onde nós viemos. Mas tem uma coisa boa aqui. Todos nós aqui, ou a grande maioria, nasceu de novo. Nós nascemos de novo quando nós fomos batizados em Cristo Jesus. E essa filiação aqui já não vale mais. Ela já não é 100% verdade. Agora tem um novo nome aqui. O nome de Deus como nosso Pai. E isso muda tudo, queridos. Isso transforma a nossa vida. E há também, num novo nascimento, um novo nome. Que aponta para o nosso destino. E esse nome é Cristo. Cristo não era o sobrenome de Jesus. Cristo era o destino de Jesus. Ser o Messias, ser o Salvador. E isso
ele tinha claro também na vida dele. E é para isso que nós somos chamados. Então, agora aqui no nosso documento celestial, aqui no Brasil, esse aqui vai continuar valendo. Mas agora, quando olharem para vocês, quando olharem para a minha vida, precisam ver uma nova filiação. Precisam ver um novo nome estabelecido sobre a nossa vida. Cristo. É para isso que nós fomos chamados. Esse é o destino que a nossa vida precisa apontar, queridos. E a gente precisa entender isso. Ser Cristo, é para isso que nós fomos chamados. Então, quando eu contei aqui para vocês das duas situações de Jesus, os fariseus estavam olhando para esse documento dele. Filho de José, nascido na Galileia. Mas não era isso que valia como verdade sobre a vida de Jesus. O que valia era quem era o pai dele, Deus, a autoridade que estava estabelecida sobre ele. Então, se eu fosse falar para vocês apenas sobre as características de filho, ficaria tudo muito bonito aqui. Ficaria fácil, ficaria romântico. E muitas vezes é isso que a gente tem visto por aí. Né? Então, sim, nós somos filhos e há muitos benefícios em ser filho de Deus, muitos. Mas há uma obrigação também, sermos Cristo, carregarmos a nossa cruz. Há um lugar onde a gente precisa estar e nesse lugar nós precisamos ser um sacrifício vivo de louvor ao nosso Deus. É nesse lugar onde a gente vai negar a nossa vontade, onde a gente vai se esvaziar de nós mesmos, onde a gente vai deixar o orgulho lá no chão e a gente vai se prostrar diante daquele que é o único e suficiente Salvador. É para isso que nós fomos chamados. É nesse lugar em que você vai encontrar o prazer em dar, não mais em receber. E isso, queridos, parece óbvio para nós, mas isso desafia a natureza humana. Porque a natureza humana quer receber. A natureza humana quer olhar para si mesmo. A natureza humana está preocupada com a sua alegria, né? Com a sua necessidade. E quando a gente fala sobre ser um sacrifício vivo, quando a gente fala sobre viver Cristo na nossa vida, sermos Cristo, apontarmos para esse destino, tudo isso cai por terra. Tudo isso fica para trás. E eu ouvi uma reflexão muito interessante esses dias, estudando sobre isso. E, queridos, nessa manhã aqui eu consigo ver todos vocês. Graças a Deus, a visão está boa ainda, sem óculos, consigo enxergar o rosto de cada um de vocês. Mas tem um rosto aqui que eu não consigo ver. É o meu rosto. Eu não consigo ver o meu rosto se eu não tiver a ajuda de uma foto, de um espelho. E isso é porque eu não nasci para me ver. Eu nasci para ver vocês. Eu nasci para olhar para cada coração aqui. E vocês também. Vocês enxergam todo mundo, menos vocês mesmos. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Para olhar para o outro. E é nesse lugar em que a gente vai ser plenamente cheio, sabia? Plenamente completos. Encontrar a alegria que o pessoal aí tem buscado. Quando nós estivermos no centro da vontade de Deus. Quando nós estivermos amando uns aos outros como Ele nos amou. Quando a gente estiver olhando para o outro e carregando a nossa cruz, disposto a ir pelo outro. Esse é o lugar do Filho de Deus. O Filho de Deus tem bênção, o Filho de Deus tem cuidado, o Filho de Deus tem provisão, tem tudo isso. Mas há algo que o Filho de Deus precisa fazer nesse tempo, na nossa geração. E isso é olhar para o outro. A mensagem que tem sido anunciada aqui por Satanás nesse tempo é: olhe para você. Cuide de você, olhe para o seu coração, a sua vontade é mais alta, o seu desejo vale mais. O que a gente tem ouvido hoje, principalmente como mulher, como mãe? Não se anule, né? Não deixa a sua vida pelo filho, não deixa a sua vida pelo seu casamento. Querido, isso é mentira, isso é engano. E isso tem vindo, tem soado, e o que a gente vê? A gente vê um aumento de suicídio entre jovens e adolescentes, um aumento de drogas de forma exponencial, jovens, adultos, buscando nas drogas, buscando nesses prazeres serem completos, porque essa verdade que Satanás tem tentado estabelecer no meio, não traz alegria, não traz felicidade plena.
aumenta a ansiedade, aumenta a falta, porque nós não fomos criados para isso. Nós não fomos criados para olhar só para nós mesmos. A gente foi criado, sim, para sermos submissos a uma vontade que é perfeita, boa, perfeita e agradável para nós. Enquanto a gente não entender isso, a gente não vai conseguir viver plenamente o propósito de Deus. E o que tem acontecido no nosso meio é que a gente muitas vezes se declara filho de Deus, reconhece o batismo, né? Vai, se batisma, mas a gente continua vivendo com essa filiação. A gente continua vivendo da maneira que o meu pai e a minha mãe me ensinaram. E tem coisas boas nisso, mas tem muitas que a gente precisa deixar para trás. A gente precisa entender agora, não mais a cultura do Brasil, onde nós fomos criados. A gente precisa entender agora a cultura do reino de Deus. Porque é de lá que nós viemos. E é para lá que nós vamos voltar. Amém, queridos? Essa é a mensagem que eu tenho para você. Se posicione como filho de Deus. Deixe para trás as coisas velhas. Esteja disposto àquilo que o Senhor pode fazer. Não há filiação que te prenda nessa terra, queridos. Porque o Senhor te chamou para sentar à mesa com Ele, para ser filho dEle. E aqui é simples. A identidade de filhos de Deus é essa. É a nossa verdadeira identidade. Isso é a verdade. Para isso que nós fomos criados e chamados. Todas as características que você precisa para viver como um filho de Deus já te foram dadas. É se posicionar, é se levantar, é reconhecer isso, em nome de Jesus. Nós temos as bênçãos e as obrigações, né? Os direitos como filhos e as obrigações como filhos. Isso a gente aprende desde pequeno no natural e no espiritual não muda, né? Temos direitos sim e temos as nossas obrigações. A gente vai encontrar alegria no Senhor quando a gente estiver vivendo como filhos de Deus. E aí a gente tem que se posicionar, queridos. Escolher viver como filhos de Deus. Vocês estão prontos para escolher ser filhos de Deus? Para se posicionar e passar a viver como filho de Deus? Esquecer o nosso eu e carregar a nossa cruz e olhar para o outro e estar disposto a ser um agente transformador nesse tempo. Nós não fomos chamados para ser filhos de Deus lá na eternidade só. Nós fomos chamados para ser filhos de Deus aqui, nestes dias. E o mundo vai nos reconhecer, porque haverá algo diferente em nós. O olhar para o outro é diferente do que você encontra. Então, quando as pessoas falam, nossa, o que tem de diferente neles? Por que eles se preocupam tanto com o outro? Por que a Tati está abrindo mão de tanta coisa pela vida do filho dela, da família dela? Nossa, será? E ela é feliz. Uau! Ela é feliz, porque a gente encontra alegria no Senhor. Amém, queridos? Você pode ficar de pé, engrandecer o nome do Senhor, com a sua voz, com as suas palavras, com aquilo que vem ao teu coração. Você pode dizer para o Senhor que você está pronta para ser filha e filho de Deus? Você está pronto para assumir essa identidade, essa nova identidade? Você pode, com a sua boca, com a sua voz, eu tenho certeza que o Senhor vai se alegrar de te ouvir nessa manhã, declarando a sua nova filiação, reconhecendo para que você foi chamado. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, porque sabemos que todos aqui foram chamados para serem filhos de Deus. Desejamos, Senhor, ocupar esse lugar. E desejamos, Senhor, ó Deus, declaramos a Ti nesta manhã, que não só as bênçãos de sermos Teus filhos, Senhor, mas desejamos cumprir o Teu chamado nesta terra. Desejamos, Senhor, mudar o destino que tantas pessoas estabeleceram sobre nós durante os nossos anos de vida, Senhor. Desejamos, Senhor, que o destino que o Senhor planejou para nós seja estabelecido sobre cada vida aqui, Senhor. Que a nossa vida aponte para Cristo, que a nossa vida aponte para a cruz, para onde desejamos ir e
manifestar, Senhor, em nome de Jesus. Continua, Pai, falando aos nossos corações nesses dias. Nos exorta, Senhor, daquilo que precisamos mudar, daquilo que precisamos abandonar, daquilo que precisamos, ó Deus, transformar no nosso interior. Continua falando com cada irmão aqui durante esses próximos dias, durante essa próxima semana, Senhor, para que possamos, de fato, ocupar o lugar de filhos de Deus neste tempo e nesta geração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.